Olá, continuando com a nossa arte de viver, o capítulo de hoje é um pouco mais longo, mas muito especial. Toda atenção nele. Ele fala: desconfie das convenções sociais. Desconfie das convenções sociais, assuma a sua maneira de pensar. Desperte do entorpecimento causado pelos hábitos adotados sem reflexão. Isso é frase para porta de armário. Lembrem das minhas cartolinas na porta de armário. Essa é uma frase excelente. Vejam bem, todos os dias despertar e ler isso. Desperte do entorpecimento causado pelos hábitos adotados sem reflexão. Ou seja, aquilo que você absorveu do meio sem nem cheirar, examinar para ver se não estava estragado, para ver se não era um alimento já em mal condição de conservação. Nosso corpo faz isso. E às vezes a nossa mente não. Portanto, desconfie sempre, faça sempre um processo de desintoxicação dessas absorções inconscientes e às vezes pouco responsáveis. As formas de percepção populares, os valores e maneiras comuns de se fazer as coisas, raramente são as mais sábias. Eu gostaria de saber, porque eu acho que esse raramente é uma concessão bondosa dele. Em que ocasião ele já viu a moda ser sábia? Como já contei para vocês em várias ocasiões, eu já fiz uma pesquisa histórica buscando ver qual era o pensamento da moda nos 5 momentos históricos diferentes. E era sempre o mais preconceituoso, era sempre o mais vulgar, era sempre o mais egoísta e agressivo. Ou seja, eu não encontrei ainda esse momento raro onde o pensamento da moda fosse o mais sábio. Muitas crenças amplamente difundidas não passariam com sucesso por um teste de racionalidade. Em geral, são movidas por ódios coletivos, por egoísmos coletivos ou por interesses particulares. Alguém está interessado nessa forma de pensamento e a difunde para que todos trabalhem gratuitamente para ele e os seus interesses, em geral, escusos. Muito raramente, aliás, não acredito que um virtuoso chamasse pessoas para trabalhar para ele dessa forma. São sempre objetivos bem duvidosos. O pensamento convencional, seus meios e seus fins, são, em essência, pouco criativos e desinteressantes. Ou seja, o pensamento convencional, o pensamento da moda, os meios que ele usa para se propagar, através da sugestão, através da manipulação das pessoas pouco atentas e pouco conscientes, e os seus fins, que sempre são interesses pessoais de alguém, do manipulador que está jogando com isso, em geral são vários, nunca é um só, né? Nunca são criativos nem interessantes, nunca nos levam a nenhum tipo de expansão, nem a nós, nem à humanidade. Sua função é preservar o status quo para indivíduos e instituições exclusivamente preocupadas em se proteger ou em defender seus interesses também, né? E é curioso, como já falei em outras ocasiões, que em geral há 2, 3 ou mais dessas posições da moda, quando na verdade todas elas obedecem a uma única ideia. Aliene-se, não pense, seja pensado, não viva a sua vida, entregue as rédeas da sua vida para mim. Esse pensamento gera 3 ou 4 linhas aparentemente diferenciadas, para que você tenha a ilusão de que escolheu, quando por trás é uma coisa só. Você está entregando as rédeas da sua vida na mão de alguém. Por outro lado, não há nenhuma virtude inerente nas novas ideias, simplesmente por serem novas, de forma alguma. Cuidado com as ideias sempre novas. Renove-se, espera lá. Deixa eu entender quem eu sou, onde eu quero chegar, em que ponto estou, para ver se esse novo que você está me propondo está adiante, ou seja, mais próximo do meu ideal, do meu propósito de vida, ou está lá atrás. E você está tentando me fazer retroagir por um estágio que eu já superei por mérito. Cuidado, que mudar não é um mérito em si. O novo não é um mérito em si. Você tem que saber se ele é novo e melhor, quanto ao objetivo de te humanizar, te aproximar do ideal humano. Julgue as ideias e oportunidades pelo que elas têm de revigorante, de vivificante, pelo que elas têm que te imprimem uma marcha em direção ao ápice da pirâmide, que te torna um melhor ser humano.
resumindo bem a história. Dê seu apoio ao que promove o sentido de humanidade, de justiça, de crescimento benéfico, de bondade, de possibilidades positivas e de proveito para a comunidade humana. Ou seja, dê sua atenção àquilo que promove aperfeiçoamento do ser humano, individualmente, você e a humanidade como um todo. Imagine sempre o ideal de um ser humano pleno, com valores, virtudes e sabedoria. O que me leva para lá e o que me ajuda a ser exemplo para que outras pessoas vão comigo. Promova isso. Tudo que divide, que sectariza, discursos de ódio, dogmatismos tendenciosos, deixe para trás. São simplesmente pessoas oferecendo para você um cabresto, para que você coloque e entregue a elas o comando da sua vida. Examine as coisas de acordo com a impressão que causam em sua mente. Considere objetivamente o que é dito pelos outros e depois estabeleça suas próprias convicções. Lembrem daquilo que já falei a respeito do diário de Mahatma Gandhi, onde ele ouvia tudo aquilo que lhe sugeriam, mas depois fazia suas próprias escolhas, que em geral tinham muito pouco a ver com todas aquelas sugestões feitas. Era uma escolha amadurecida, nascida dos seus valores, aprendendo o melhor que todos tinham dito, mas condensando numa visão própria. É assim que deve ser. E cuidado com a gangorra, razão e emoção. Quem quer te manipular, em primeiro lugar, atiça as suas emoções. Porque é uma gangorra. Quando as emoções sobem, a razão vai lá embaixo. Portanto, quem te excita, quem te inspira sentimentos fortes, euforia, ódio, seja lá o que for, esse espera um momento em que a sua razão chegue ao mínimo ponto para ir te manipular. Isso era assim, inclusive, no discurso dos sofistas antigos. E muitas vezes eu vejo discursos atuais que são muito parecidos. São legítimos herdeiros desses sofistas. Excitam as emoções para que a razão baixe. E aí você tem um ponto de fácil manipulação. As crenças socialmente aprendidas não costumam ser confiáveis. Muitas de nossas crenças são adquiridas casualmente ou nos foram transmitidas de maneira irresponsável ou ignorante. Uma pessoa que estava ela também escravizada por crenças passou o que ela tinha. Estava muito longe de ser um elemento educativo ou construtivo para nós. Lembrem lá da música do Djavan. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. As pessoas que não têm passam adiante aquele limite, aquela limitação, aquele cabresto que as atormentou durante toda a vida. Não tem outra coisa para dar. E muitas vezes não estão nem mal intencionadas, mas não conhecem outras possibilidades. Há inúmeras dessas crenças tão profundamente arraigadas em nós que nem mesmo as percebemos. Quando vemos uma reação dogmatizada que toma um princípio que a gente não vê qual é, mas que a gente nem acredita nele. Ou um preconceito, por que eu estou agindo assim? Lá atrás você vai ver que subconscientemente existe um elemento que foi colocado em nós e que nós nunca paramos para analisar e para descartar, para jogar fora. Nós nunca paramos para construir com seriedade a nós mesmos a partir dos nossos valores e princípios. Portanto, tem muita coisa escondida aí nos bastidores que vai determinando a nossa ação, sem que a gente perceba. A banalidade e a indolência vividas por pessoas sem disciplina e reflexão podem ser muito contagiosas, sobretudo porque raramente estamos expostos à alternativa de um modo mais sadio de viver. Ou seja, se você tivesse uma pessoa que fosse uma referência de uma maneira sadia, valorosa, humanista de viver, e essas pessoas que têm essa tendência à banalidade, superficialidade, vulgaridade e indolência, você teria uma escolha, porque a consciência se dá pelo contraste. Mas às vezes não há essa escolha dentro de um horizonte visível. Claro que há seres humanos especiais por aí, mas não dentro de um horizonte que esteja ao nosso alcance. Então a gente passa a achar que a banalidade, a vulgaridade, a indolência, o ódio são a única alternativa. E nos deixamos levar por isso. Cuidado! É uma coisa altamente contagiosa. E veja bem, nós pensamos, bom, contagioso é um vírus que nos mata.
Essa forma de pensamento também é letal. Pode sugar toda a nossa vida, tirando de nós qualquer oportunidade de aperfeiçoamento, de dar um sentido verdadeiramente humano à nossa vida. Morremos sem nunca ter vivido, apenas sobrevivido. Desperte para isso e fique atento. Avalie seus hábitos para preservar seus padrões mais elevados. Cuide da sua consciência no seu patamar mais elevado. Cuide da sua consciência lá naquele 7º andar que o elevador sobe, como falamos em algumas leituras atrás. É preciso preservar aquele ponto mais elevado que a nossa consciência já subiu. Cuidado para que não puxem a nossa consciência para baixo e amarrem, ancorem aqui embaixo, de tal maneira que a gente jamais possa confrontar aquilo que a gente tem de melhor e aquilo que é a nossa verdadeira identidade. Há que cuidar, há que zelar pela nossa consciência. Isso é uma das coisas mais importantes da vida. Muita gente declara com toda a sinceridade que faz questão de manter a própria integridade, mas ao mesmo tempo assume atitudes irrefletidas e imoderadas. Ou seja, não há uma relação entre a sua intenção e a sua ação. Talvez não esteja nem consciente disso, não se observa atento à sua própria vida, não compara, não reflete, não avalia, não faz um diário, não propõe uma reflexão diária sobre o que ela está fazendo da sua vida. Então não percebe. As coisas passam pela distração, passam pela consciência e vão dando a tônica da vida delas. O procedimento dessas pessoas é vacilante e elas sabotam seus esforços mais bem intencionados por não enfrentarem sua verdade nem articularem um código moral próprio e coerente para pautar suas futuras ações. Não escute o que essas pessoas dizem, observe o que fazem e avalie as consequências. Ou seja, pelas vossas obras vos conhecerei. Relembro mais uma vez. Ou seja, elas não estão dispostas a uma revisão séria, onde elas confrontem quem elas realmente são, em que ponto realmente estão. Isso é muito doloroso, então elas preferem fantasiar e fogem de si mesmas. Ficam se imaginando íntegras, quando na verdade são um joguete na mão das opiniões mais superficiais e vulgares da sociedade. Enfrentar isso e reconstruir-se a partir do ponto em que realmente se está é um ato de coragem que nem todo mundo tem. Prefere esconder-se por trás da fantasia. Assim como devemos limpar, arrumar e manter nossa casa, precisamos fazer o mesmo com nossa mente, para poder seguir adiante em nossa vida. Porque, se não o fizermos, corremos não só o risco de ineficiência, como da corrupção da nossa mente. Daqui a pouco já não somos mais quem éramos, já perdemos a possibilidade de realizar a nossa vida como seres humanos. Nossa consciência se corrompeu e aí dentro está cheio de interesses vulgares, egoístas, banais, e a nossa vida foi sugada por essa mera sobrevivência. Não há mais vida, não há mais possibilidade de uma realização de uma vida verdadeiramente humana que faz diferença para o mundo e para nós. A mente desorganizada, nebulosa, está em perigo, porque é vulnerável a influências mais bem organizadas, porém condenáveis. Kant costumava dizer que a única virtude que é boa em si é a boa vontade. Todas as outras virtudes podem ser utilizadas para propósitos maléficos, porque as virtudes são potências, elas nos potencializam. Então, por exemplo, a organização é uma virtude. O crime organizado não usa a organização para praticar males terríveis. Usa. Então, cuidado, porque uma mente pérfida, cheia de más intenções, mas mais organizada do que a nossa, se nós somos seres não habituados à reflexão, não habituados a ter ideias próprias, não habituados a avaliar nossa vida todos os dias e elevar a nossa consciência ao ponto mais elevado que ela atinge, firmar nossa identidade aí, nós somos um barco à deriva. Podemos ser jogados em qualquer direção. Podemos ser rebocados para qualquer praia, para qualquer enseada, ou mesmo para qualquer naufrágio. Fiquem atentos. Quem está solto por aí é levado pelo vento em qualquer direção.
Não confie em nada nem em ninguém antes de confiar em si mesmo. Olha outra frase para a porta de armário aí. Repito, não confie em nada nem em ninguém antes de confiar em si mesmo. Firme o mastro vertical da sua identidade, lembre de Ulisses atado a seu mastro vertical do navio, resistindo ao canto das sereias. Os meus valores, aonde eu quero chegar com a minha vida, os meus princípios e todo o meu dia avaliado em relação a essa meta. Portanto, eu não estou à deriva, eu estou com as rédeas da minha vida, com o timão da minha vida nas minhas mãos. Eu vou levá-la na direção que eu escolhi conscientemente. Aí sim, você pode confiar nos demais. Pode observá-los, ver em que direção vão e optar por viajar junto com eles. Mas tem discernimento, pode escolher. Até então, era apenas escolhido, manipulado e jogado de um lado para outro, conforme as paixões do meio, quando não escravizado por um único interesse pérfido por toda a vida. Mantenha-se permanentemente atento às suas convicções e seus impulsos. Suas convicções para lembrar quem você é e seus impulsos para perceber para onde querem te arrastar. Preste atenção, ouça novamente esse capítulo, ele é útil demais. Útil, apropriado para este momento e fundamental para nos projetarmos para o futuro. Um abraço a todos.